Vamos lá, fera, a gente vai tratar agora, continuando sobre aspectos sintáticos da nossa língua, assunto que já foi visto. A gente vai apenas voltar sobre regência, tá? A primeira regência vai ser a nominal. Tá? Como o nome já diz, regência nominal é aquela que se refere a nomes. Então, quais são esses nomes? Substantivos, adjetivos ou advérbios. Nós já vimos que há nomes, lá quando nós vimos complementos nominais, que há esses nomes, essas classes, né? Essas palavras que exercem funções de nomes, que elas precisam de complementos. E a esses complementos, né, essa ligação entre o nome e o seu complemento é chamado de regência, tá? Dependendo, né, determinado nome, ele vai precisar de uma preposição para se ligar ao seu complemento. Então, é essa relação que a gente tem sobre regência nominal, tá ok? Então, a gente tem o termo regente, que é o nome, e o termo regido pela preposição, tá ok? E aí nós temos sempre nome, preposição, termo regido, tá? E aí nós temos alguns nomes que eles já tem aquela preposição ali incutida, né? Então, por exemplo, agir favoravelmente a você. Então, se é favoravelmente a alguém. Então, isso já é a relação de regência, tá ok? Então, estou apto ao ensino médio, né? E aí nós temos a preposição. Então, a regência nominal é exatamente essa questão do nome mais os seus complementos. Lembrando que nós temos nomes que eles são específicos com a preposição específica para serem completados, tá ok? E aí nós temos, né, esse tipo de regência, tá ok? Então, regência nominal é aquela em que o verbo, o nome, precisa de um complemento ligado por uma preposição. É diferente da regência verbal, né? Por quê? Regência nominal é aquela que precisa de um nome e o seu complemento. A regência verbal já vai ser um verbo que precisa do seu complemento. E aí a gente tem que parar para ver o seguinte, né? Quando a gente viu também sobre aqueles tipos da predicação verbal, né? Nome, o verbo mais o seu complemento, que é chamado de objeto. Então, dependendo desse objeto, se ele vai ter preposição ou não, ele vai ter preposição ou não, se vai ser objeto direto ou objeto indireto, também é chamado de regência. Então, toda vez que a gente tem o termo regente mais o termo regido por preposição, ou no caso dos verbos transitivos diretos que se ligam sem preposição, né, também vai encaixar aí nessa questão de regência. Também o que pode ocorrer, o verbo ele precisar de um adjunto adverbial, tá? E às vezes esse adjunto, uma locução adverbial que vai precisar dessa preposição para ligar o nome, o verbo ao seu complemento, né? Por exemplo, o verbo morar. Moro em Mesquita. Então, quem mora em algum lugar, tá? Então, essa é a preposição que vai se ligar ao verbo morar com o seu complemento. Então, isso aí é tranquilo da gente perceber. Atenção aos seguintes casos, que às vezes um mesmo verbo ele pode ter várias regências, né? Um caso assim que muita gente coloca na parte concreta da língua de forma errada, o verbo assistir. O verbo assistir pode ter mais de uma acepção, tem mais de uma acepção. Então, o verbo assistir, que a gente sempre geralmente assiste. Então, o verbo assistir, né? Então, ele pode ser assisto, né? Quando a gente de ver, assisto ao, né? Então, assisto ao filme, ao jogo. Essa é a regência correta do verbo assistir, né? Se for a outro sentido que pouca gente usa, que é de dar assistência, né? Assisto o. Então, assisto o paciente, né? Cuido do paciente. Pode ser assistir de morar, assisto em Mesquita. Então, são 3 acepções, né? 3 regências para o mesmo verbo. O que vai determinar o sentido dele é exatamente a regência. Então, a regência é muito importante. Principalmente na hora de fazer a sua redação, é descontado o ponto, né? O corretor vai perceber se você sabe ou não utilizar a regência adequada, tá ok? Então, a gente tem alguns verbos, né, que já tem essa regência própria, né? Obedecer, né? Você obedece a alguém. Então, essa é a forma
correta de se fazer essa regência, tá? Então, recapitulando, regências nominais e verbais. Regências nominais para nomes, que nomes são esses? Substantivo, adjetivo ou advérbio, tá? Regência verbal, precisa de um complemento ou até mesmo sem complemento nenhum, tá ok? E aí esse complemento é chamado de objeto, direto ou indireto, ou o adjunto adverbial que não completa, ele apenas dá uma circunstância de ocorrência da ação verbal, tá ok? Então, a gente vai praticar sobre esse assunto. Qualquer dúvida, é só entrar em contato ou tirar na aula, tá? Até a próxima.